Olá, amigos. Mais uma vez nós estamos aqui com vocês para trabalhar os ensinamentos da nossa benfeitora Joana de Ângeles nessa sequência de momentos com Joana. Desta vez nós vamos trabalhar 2 livros onde ela faz parceria com Viana de Carvalho, que é Momentos de Sublimação, e o outro livro é Luz Viva, onde ela faz parceria com Marcos Prisco. Então, é muito importante esses 2 livros, porque ela vai trabalhar temas que nós conseguimos que os 2 se completassem. Por exemplo, em Momentos de Sublimação, quem vai falar é Viana de Carvalho sobre os sofrimentos coletivos. Sofrimentos coletivos é muito apropriado em todos os momentos, porque a nossa Terra, como um mundo de provas e expiações, passa frequentemente por problemas, tanto de ordem de destruição, que faz parte da lei de destruição, os flagelos naturais. E Viana de Carvalho, nessa lição, ele trata sobre as tempestades solares. A partir de 2015, em 2005, 2011, 2015, 2018, nós tivemos vários acontecimentos no planeta e que ele começa a chamar a atenção desde 2005 para a tempestade magnética na superfície do Sol. E a tempestade é tão grande que ela, quando sai da superfície do Sol, ela atinge a nosso planeta em 8 minutos. E ela produz uma sombra de uma temperatura que alcança 5.800 graus. E isso chama a atenção porque normalmente os ciclos solares eles acontecem cada 20 anos e essas tempestades geralmente acontecem de 9 a 11 anos. Porém, no ano de 2005 aconteceu 2 vezes, né? E isso naturalmente, como essas tempestades elas vêm em direção à Terra, com bilhões de toneladas, às vezes, de nêutrons, de neutrinos, de elétrons e de prótons, isso com certeza ele afeta a navegação aérea, o nosso sistema de GPS, toda a tecnologia que hoje nós dependemos muito. Então, muito provavelmente, os acontecimentos que nós tivemos desde 2005, o furacão Katrina, os tsunamis que acometeram o Oceano Índico, isso em 2004, um pouco antes. No Chile, nós tivemos 2 grandes terremotos, 2011 e 2019. No Japão, 2011 e 2015. No Haiti e na China também esses acontecimentos significam um sofrimento coletivo. Fora isso, nós tivemos, como todos devem se lembrar, em 2011, a explosão de Fukushima, uma explosão de uma usina nuclear de ficção atômica que levou a contaminação. Nós ficamos estarrecidos, o mundo inteiro ficou estarrecido com aquele tsunami e com a onda o risco de contaminação nuclear. Mas também nós ficamos impressionados com a capacidade de resiliência do povo japonês. Foi extraordinário como eles se levantaram após um desastre daquela magnitude. Então, essas contaminações de poeira, tempestade de areia, emissão de gases venenosos no mundo inteiro, isso vem se somando e vem se acumulando e chama a atenção de muitos fatores, como, por exemplo, os homens e mulheres bombas, né? Que destruindo muitas coisas, tudo e todos exatamente por causas hediondas, eles demonstram a nossa população e essas pessoas especialmente demonstram o nível moral primitivo que ainda transitam. E isso fala do nosso planeta de provas e expiações, onde ainda muitos governantes impiedosos
tornam-se verdadeiros sicários do seu próprio povo. Viana de Carvalho chama a atenção ainda dos cavaleiros do Apocalipse, que nada mais é do que o erotismo agressivo e a droga de sangue. Violência, criminalidade, aberrações de todo porte em todos os lugares. Então essa onda de desespero, ela cresce e a psicosfera terrestre, ela encontra-se em deplorável estado. Chico Xavier já nos alertava, através da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel já nos alertava também dos monstros que povoam as formas pensamentos monstruosas que povoam a atmosfera terrestre exatamente por conta da qualidade dos nossos pensamentos. Então esse é um sofrimento coletivo que se multiplica assustadoramente. Isto não é de estranhar as ocorrências novas e terríveis fenômenos naturais de depuração, porque nós, seres humanos, ainda estamos necessitando dessas provações para aprendermos a amar, a respeitar uns aos outros, ter o amor fraternal que transforma um mundo de provas e expiações num mundo de regeneração. Então, o ser humano, ele é responsável por tudo que lhe acontece, né? E se nós estamos hoje num momento difícil de pandemia, é mais uma vez um flagelo que acomete a humanidade, como que sacudindo a humanidade para que possa refletir nas suas próprias condutas. Naturalmente que durante na pandemia, muitas pessoas acordaram e hoje se perguntam, já não precisamos de tanto, nós podemos ter uma vida mais fácil, uma vida melhor, uma vida mais simples e respeito de uns para com os outros. Isso já é fato. Ao mesmo tempo que nós temos uma onda muito grande de sofrimento. Isto porque, como diz Viana de Carvalho, elegendo a cultura do ódio, que semeia a morte, que também alcança o aspecto mais tenebroso da natureza moral. Porque este é o grande sofrimento, que, como ele chama, os tsunamis morais, que são avassaladores e que são fazedores de opinião, de comportamento. Hoje, como nós temos um movimento muito grande na internet, um movimento muito grande nos grupos sociais, quantas vezes as pessoas enviam imagens terríveis, imagens comprometedoras, simplesmente passando, sem analisar da dor que pode causar no outro, sem analisar a consequência moral, espiritual e especialmente o dano que vai ocasionar numa mente frágil, que ao ver aquela imagem que foi apenas repassada, vai lhe provocar tanta dor psicológica. Então, é isso porque nós não aprendemos ainda a adotar o amor e produzir felicidade nas pessoas. Esses sofrimentos coletivos são resultados das condutas indignas e maldosas que ainda temos, que mais tarde elas serão colhidas nas malhas da rede férrea dos resgates que cada um de nós vai fazer jus. Então, esses tsunamis morais que vêm sacudindo a sociedade terrestre, eles ameaçam os valores nobres e libertadores da evolução para todos nós como comunidade. Então, Joana de Ângeles vai chamar a atenção no livro Luz Viva, esse calvário que nós estamos vivendo, que nós podemos transformá-los em calvários de bênção, porque essa dificuldade é natural em cada um, especialmente nos lidadores da fé, quando ainda não a tem de forma robusta e vigorosa. Cada um de nós, ao buscar a luz, muitas vezes ainda estamos indecisos.
ainda não assumimos aquela postura de uma fé robusta e nos magoa profundamente os atritos, o que o mundo, as ofensas que vêm de fora. Isso porque não temos ainda estruturada em nós essa fé robusta, né? Isso exige uma maior soma de devotamento geral, um esforço no trabalho, uma atenção especialmente aos testemunhos e às deserções. Quantas vezes nós deixamos os nossos compromissos, as nossas obrigações de lado para permitir que nas nossas mentes, nos nossos corações, outros apelos, outras sensações mais imediatistas tomem conta. E isso nos leva, muitas vezes, a deserdar do trabalho, né? Então, é extremamente importante, Joana nos alerta para não darmos a vazão à maledicência, às falsidades, à hipocrisia, que infelizmente hoje graça em muitos grupos, destruindo muitas vezes amizades, muitas vezes destruindo verdadeiros ciclos de fraternidade, especialmente nos trabalhos, especialmente nos grupos sociais. Então é muito importante, extremamente importante, alertarmos para o nosso próprio crescimento. Se nós estamos vivendo hoje um calvário, que possamos transformar nesse calvário em um calvário de bênçãos. Não atribuir o sofrimento moral que deu trabalho, as fugas espetaculares do dever, a simples ingerência de espíritos perseguidores. Muitas vezes nós colocamos nos ombros de outros a culpa pela nossa própria ingerência da vida. E cada vez mais a maturidade, esse caminho da maturidade que é muito árduo, nos cobra. Porque nós estamos num momento importante onde a cada um está sendo cobrado a sua sintonia. Então, bendize a luta e a dificuldade do teu ministério, da tua vida, aprendendo a sublimação no silêncio e no trabalho perseverante. Mas Joana ainda vem para nos ajudar e nos fala em momentos de sublimação dos recursos da oração. Porque diante de todo esse sofrimento que nós vivemos, o que nós podemos fazer para crescermos? Para aliviar nossas dores internas, que muitas vezes ela vem, nós estamos bem e de repente abate uma angústia, uma melancolia que você não sabe explicar. Isso é próprio da nossa natureza, que ainda está saindo dos instintos, da animalidade, porque os instintos ainda são muito fortes, nos cobram prazeres, nos cobram as facilidades das sensações, enquanto que a estrada e o caminho estreito, a porta estreita da moralidade, da valorização do amor, das nobres valores superiores, ele é muito difícil e muito estreito. E muitas vezes nós escolhemos o que é mais fácil, né? Joana nos diz que tudo se encadeia no universo, contribuindo para a harmonia do conjunto. Desde o verme que trabalha até a estrela que fuge-nos embora. Nós já sabemos dos sábios e sábios do nosso mundo que ninguém pode fazer mal a uma flor sem que uma estrela não sinta. Isso porque nós vivemos numa grande teia concatenada que um influencia o outro. O que cada um faz energeticamente por estarmos associados, conectados, todos irão sentir. Por isso que esta pandemia nos mostrou que o outro, a segurança do outro, ela influencia a minha insegurança. Vejam como tudo está conectado. Então, o ser humano, em razão da sua capacidade de pensar, mediante o seu livre-arbítrio, ele nem sempre sabe se preservar do equilíbrio pessoal. E assim como da comunidade em que se movimenta, né? Por conta desses instintos em constante lutas para a satisfação imediata.
Então, em avanços, nós estamos avançando muito lentamente, mas estamos avançando. Esse lento processo, ele nasce do impositivo do aprendizado, através de muitas vezes de expiações muito dolorosas, mas às vezes nem tanto. São alguns impedimentos que fazem com que nós passamos a refletir o que eu estou fazendo, o que é que eu faço para melhorar a minha vida, porque muitas vezes quando nós já estamos cansados, nós acordamos. Nós não queremos mais aquela dor, não queremos mais aquele panorama triste e vazio. Nós queremos preencher. Então, Joana nos diz que os instrumentos de orientação é a oração. Que a oração é uma onda poderosa de identificação que fortalece, acalma, ilumina e conforta. Orar é dispor-se a esvaziar da presunção do egoísmo, para preencher-se de harmonia e luz. E quais são os requisitos fundamentais? Em primeiro lugar, identificar que a onda do pensamento ela é ativada pela emoção. As boas emoções que nascem na profundidade do coração, no amor, elas fazem com que o pensamento se transforme. É como se fosse um colorido, um pincel que vai colorir aquele quadro, que é o pensamento. Então, cada indivíduo é, por sua vez, uma estação transceptora, porque ele capta e transmite. Ele capta o que se passa no ambiente, o que se passa ao redor dele, porque imerso nesse plasma de energia, ele está com as suas antenas o tempo todo ligada, captando. E emite o que se passa no seu íntimo. Por isso que esse direcionamento tem um significado especial, porque ninguém vive sem pensar. O seu pensamento está o tempo todo ativo. Então, por isso que ela nos diz que é importante direcionar com eficiência a emissão da onda na direção da fonte receptora. E nos ensina como nós devemos fazer. Em primeiro lugar, nós precisamos, a oração, ela respirar com suavidade, oxigenando o cérebro, para nos libertarmos das toxinas. Na medida que você inspira profundamente, deixa o oxigênio penetrar, você se acalma, relaxa a musculatura também. E a partir daí você começa a fazer uma reflexão, pensando na sua pequenez, diante da grandiosidade da vida e sentindo-se humilde diante dessa grandiosidade, diante de Deus. Isso nos abre as comportas do sentimento para Deus, abre as portas do nosso coração para Deus. Depois você vai fazer uma análise de como você está vivenciando. É por isso que Jesus nos dizia que antes de ofertar a nossa oferenda, que nós analisássemos nosso comportamento. E se tivéssemos alguma coisa contra o nosso irmão, que fôssemos lá e pedíssemos perdão. É essa análise. Porque essa análise, ela opera mudanças radicais no comportamento. Então, nesse momento, a criatura se desnuda, se abre para a divindade e as emoções vulgares passam a ceder lugar para a ternura, para a compaixão, que são refrigérios da intimidade de cada um em um momento de aflição. Em qualquer momento, seja na alegria, seja na tristeza, a oração é sempre um refrigério da alma. A partir desse momento, dessa conversa com Deus, o silêncio é extremamente importante, porque o silêncio nos aproxima de Deus. Silenciar o seu íntimo, para receber nos resfolhos da alma a resposta de Deus, o diálogo da criatura com o seu Criador. Escutar a musicalidade. Os nossos sábios, eles nos falam da música da esfera, das músicas celestiais. Então, na medida que o ser
se introjeta dentro de si mesmo e passa a ter esse contato, ele passa a ouvir essa musicalidade, né? Ouvir as vibrações dúlcidas e a identificação com o divino pensamento. Então, nesse momento, é habitual um banho de paz, que acalma o ritmo interno do nosso organismo, nos diz calma, tudo vai dar certo. E isso abre as brechas mentais para as ideias superiores portadoras de paz. Não há nenhum desafio que a prece não atenda com eficácia. É importante o ser humano criar o hábito da vivência oracional em todos os momentos, a gratidão e esse convívio, esse contato com o mundo superior, com o mundo maior. Nesse momento, alternar-se-ão os centros de captação espiritual e nós passamos a nos envolver de equilíbrio. Porém, Joana nos fala que tenhamos muito cuidado, não espere milagres. A prece não tem resposta mágica às nossas rogativas, porque os arquitetos do teu destino, do nosso destino, que conhecem profundamente o que necessitamos, atenderão conforme o que seja mais produtivo para nós. As tuas rogativas nunca ficarão sem uma resposta confortadora, nem o néctar do bem-estar de que tens urgência. E olhem uma coisa extraordinária que Joana nos diz. A oração é a terapia do amor entre o espírito de aflição e a bondade celeste em ação. A oração é a terapia de amor entre o espírito em aflição e a bondade celeste em ação. Isso é extraordinário, porque a gente sabe que constantemente os céus estão nos protegendo. Então, quando possível, realiza a tua higiene mental, mediante os recursos extraordinários da prece. Ora e vive para que teus atos sejam os passos seguros da santificada oração. Então, em todos os momentos, esse momento que nós estamos vivendo, de aflição, de muitas vezes pessoas têm até verdadeiros pesadelos, angústias, a prece é sempre o bálsamo que traz do alto a resposta para nossas almas aflitas.